Agora o assunto é política no Morning. Depois de um pedido de progressão de regime feito pelo Ministério Público Federal, os advogados do ex-presidente Lula vão a Curitiba consultá-lo sobre o assunto. A reportagem é do nosso colega Vitor Brau. Os advogados de Lula devem se reunir nesta segunda-feira com o ex-presidente para tratar da possibilidade de ida para o regime semiaberto. Na sexta-feira, procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lebos, responsável pela execução da pena do petista, que conceda a ele a progressão de regime do fechado para o semiaberto. No documento, a Força-Tarefa alegou que Lula já estaria prestes a atingir o cumprimento de 1/6 da pena estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, que apresenta bom comportamento e que, por isso, teria direito ao benefício. Logo depois da manifestação do Ministério Público Federal, a defesa de Lula disse que vai consultá-lo sobre a possibilidade em uma reunião nesta segunda-feira, mas declarou que o ex-presidente deve ter a liberdade plena restabelecida porque não praticou qualquer crime e foi condenado em um processo ilegítimo. A posição é a mesma da namorada de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, que escreveu nesse final de semana no Twitter: "A liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça." No regime semiaberto, o preso pode trabalhar ou fazer cursos fora da cadeia durante o dia, mas precisa voltar à noite e aos finais de semana. Ocorre que, em muitos casos, os presídios não têm condições de abrigar detentos nesse sistema e, com isso, acabam sendo liberados com o uso de tornozeleira eletrônica. No caso de Lula, se houver a progressão de regime, caberia à juíza Carolina Lebos definir em que condições se daria o cumprimento da pena. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Tá aí, a gente acompanhou a reportagem do Brau. Caio, na tua opinião, tem alguma intenção, essa é uma decisão protocolar, ou há alguma intenção aí, porque a defesa do Lula diz que pode haver algum prejuízo na questão do habeas corpus, ali do que ele requer, e quer que seja anulada essa sentença. Pode haver algum desdobramento jurídico a partir dessa decisão do próprio Ministério Público de solicitar a mudança de regime do ex-presidente Lula? Esse é um aspecto, né? Há vários aspectos aí para a gente abordar sobre a progressão de regime desse corrupto. Eu queria destacar 4 pontos que eu já elenquei no meu tweet, o meu tweet de hoje mais cedo, no @boletimcopola, com 2 P's e 2 L's. O primeiro ponto é que a fixação de pena no direito brasileiro é uma ficção jurídica, né? Portanto, uma fantasia, algo que vem em oposição à realidade. Por que isso? Porque aqui, né, no nosso direito penal, a pena sentenciada ela é sempre reduzida e abrandada por uma série de dispositivos penais, né? Eu vou dar alguns exemplos para o ouvinte, é até um pouco chocante para quem é leigo, mas vamos lá. Você tem, por exemplo, substituição de pena, né? Em crimes que não há violência ou grave ameaça, como é o caso, por exemplo, de corrupção, de estelionato, uma pena inferior a 4 anos, ela obrigatoriamente se converte em multa ou prestação de serviços comunitários. Olha lá, artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Outro ponto, o regime inicial de cumprimento da pena. Só aqueles réus condenados a mais de 8 anos no cárcere iniciam efetivamente a sua pena em regime fechado, em qualquer um dos casos. Está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do mesmo Código Penal. É o caso do Lula, por exemplo, que pegou pena de 8 anos e 7 meses. Tem também a questão da primariedade do réu. O réu, ele é considerado primário até a sua primeira condenação com trânsito em julgado, independentemente de quantos crimes ele cometeu até esse ponto. Para o direito, o Lula é réu primário no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, do Instituto Lula e todos os outros processos, porque nenhum desses crimes foi cometido após a sua condenação. Aliás, a sentença dele não está transitada em julgado, né? Ele foi condenado nas 2 instâncias e perdeu a apelação ao Tribunal Recursal, mas ainda não transitou em julgado a sentença. E, finalmente, a gente tem aí a progressão de regime, né? Que é o caso em tela, que é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que estabelece que se o preso ou o hóspede, né, no caso do Lula, abre aspas, ostentar bom comportamento carcerário, ele deve ser transferido para um regime menos rigoroso após cumprir 1/6 da pena, né? E o Lula, ao que tudo indica, ele se sente muito em casa lá na Superintendência da Polícia Federal, da entrevista para a Folha, por aí vai, parece ser um cara de bom comportamento. Portanto, a pena de fato, ela nunca reflete a pena combinada pelo juiz na sentença. A própria lei, ela ataca a punição ao criminoso.
Segundo ponto que eu destaquei, progressão de regime por bom comportamento é regressão da pena por mau comportamento na rua. E aqui é uma consideração de natureza moral. Só por se comportar como um cidadão médio, como uma pessoa razoável, o criminoso ele deixa de cumprir 84% da pena fixada no regime fechado. Será que isso é justo ou será que isso é reflexo de uma inversão de valores? Não faz muito mais sentido agravar a pena do criminoso por mau comportamento no cárcere? Ao invés de privilegiá-lo, ao invés de atenuar a sua pena por bom comportamento, ignorando todo o sofrimento que ele causou fora da cadeia, e vamos lembrar que corrupção mata? Bom, só uma consideração do ponto de vista moral. O terceiro ponto é que, no Brasil, né, cadeia não tem portão, tem porta giratória. Sempre falei isso aqui. Além de todos os mecanismos que eu já citei sobre abrandamento de pena, tem outros. Tem audiência de custódia para relaxamento de prisão em flagrante, tem as saídas temporárias do regime semiaberto, que são as famosas saidinhas ou saidões, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal. Lembrando ao ouvinte, a saída é não monitorada, certo? E, invariavelmente, uma taxa enorme de criminosos deixa de regressar, né, para o sistema penitenciário. As fugas são uma certeza. E, finalmente, tem o indulto de Natal, que extingue, né, a pena dos criminosos e que só a partir do ano passado, né, de 2018, parou de ser ditado pelo presidente da República. Esses 3 pontos, eles endossam aquela tese de que só está na cadeia, salvo raríssimas exceções, só está na cadeia no Brasil a seleção do crime. Né? Aliás, uma parcela da seleção brasileira do crime, porque a grande maioria está na rua rindo da lei penal, porque no Brasil o crime compensa, a conta fecha, não comete crime quem tem freio moral. Graças a Deus é a esmagadora maioria da nossa população trabalhadora e honesta, ao contrário do Lula, que não é nenhuma coisa nem outra. E aqui a gente chega no quarto e último ponto. A prisão domiciliar é o pior cenário para a narrativa Lula livre. E isso aqui, vamos dizer assim, é a metade cheia do copo, para animar o ouvinte no começo da semana, porque é muito difícil posar de preso político no conforto do seu apartamento, certo? A progressão de regime em favor do réu criminoso é uma prova cabal da observância do devido processo legal. Como assim? Então você é perseguido, mas foi beneficiado pela justiça que supostamente te persegue? Não faz sentido. Então, com esse pedido acertado da Procuradoria, fica claro que o compromisso do Ministério Público é com a lei, independentemente da opinião pessoal dos membros da Lava Jato sobre esse grande corrupto que é o Lula. E percebam o desespero no tweet da namorada do Lula que a gente viu na reportagem, a socióloga Rosângela da Silva, abre aspas, a liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça. E é um problema isso, porque o Lula ele não tem o direito de permanecer preso contra a lei penal. E a sua soltura vai escancarar para a sociedade a bandidolatria do nosso sistema penal, com todos esses incentivos aos criminosos que a gente já tratou aqui. Finalmente, do ponto de vista político, a soltura de Lula, obviamente, favorece a polarização política e fortalece, né, a oposição ao Lula, que nesse momento tem como principal agente o que? O presidente Bolsonaro. Então, o Lula só tem a perder indo para o regime semiaberto e, consequentemente, pela súmula 56 do STF, para a prisão domiciliar. É péssimo para ele e é por isso que o cara que está o tempo todo pedindo pela sua liberdade, na verdade, não quer sair da cadeia. Ele estava o tempo todo manipulando aí o seu gado.